Galerinha, professor Vitor na área, bora começar mais uma aulinha aí, continuação da aula passada, nessa aula, o paradoxo dos gêmeos, né? E ó, antes de eu começar essa aula, não se esquece aí, cara, de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, né? Isso ajuda muito aqui a gente. Bora lá para a aula. Pedro e Paulo são irmãos gêmeos idênticos. Paulo viaja para o planeta P, distante 4 anos-luz da Terra, a uma velocidade v igual a 0,8 c, tanto na ida quanto na volta. Quando Paulo retorna, seu irmão estará mais velho do que ele? Justifique. Nós já não estamos mais construindo as ideias iniciais. Nós já construímos elas de forma bem sólida. Então agora já começa a aparecer um pouco mais de matemática. Então a abordagem desse professor será mais matemática nesse caso, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. A situação é muito simples. O Pedro está aqui e o planeta P está aqui. A distância entre eles é L, que ele deu, que é de 4 anos-luz. Existe o tempo da ida do Paulo, que ele vai próximo à velocidade da luz dentro desse foguete, e o tempo do retorno também de Paulo. Então a gente vai achar o tempo que ele demorou para ele ir e depois vamos multiplicar por 2, né? Porque ele foi e voltou. E assim eu consigo achar o tempo da viagem para o Pedro. Achando o tempo da viagem para o Pedro, simplesmente eu procuro o tempo próprio, através lá da nossa equação da aula anterior. Muito tranquilinho para a gente resolver. Para o Pedro fica bem simples, né, galera? Vamos colher os dados? A velocidade da nave é igual a 0,8 c. E a distância L é igual a 4c anos, né? Então, 4 anos-luz. Quanto tempo demorou? Bem tranquilo, né? Porque V é igual a ΔS sobre ΔT. Lembra disso daí? V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, nós vamos concluir que o intervalo de tempo da viagem para o Pedro é o seguinte, ó. O ΔS é 4c anos, dividido pela velocidade, que é de 0,8 c. Ah, professor, bacana, dá para cortar ali, não dá? Sim, dá para cortar o c. Cortamos o c. Logo, ΔT fica sendo 4 dividido por 0,8. Isso aqui está em anos. Ah, professor, eu não gosto da vírgula, então vamos multiplicar por 10 em cima e embaixo, vai ficar ó, 40 dividido por 8 anos. E 40 dividido por 8, então, deu o quê? 5 anos. Ó, não garotei, hein? 5 anos é só o tempo da ida dele. Então, o tempo de ida mais volta, ou seja, o tempo da viagem total para o Pedro, deu 10 anos. Agora, vamos dar uma olhada em quanto tempo durou essa viagem para o Paulo. Vai ficar bem tranquilinho da gente fazer, porque ΔT, ou seja, o intervalo da viagem para o Pedro, é igual o fator de Lorentz, né, vezes o intervalo de tempo para o Paulo, que seria o tempo próprio. Vamos substituir? Então vai ficar o quê? O ΔT é 10 anos, que é o tempo para o Pedro, igual fator de Lorentz vezes o tempo próprio que a gente está procurando. Professor, vamos calcular o fator de Lorentz? Claro, meu querido, vamos fazer isso aqui agora. Então, o gama vai ser igual a 1 sobre a raiz de 1 menos a velocidade ao quadrado sobre c ao quadrado, que é igual a 1 sobre raiz de 1 menos velocidade vai dar 0,8 vezes c, dividido pela velocidade da luz, c. E isso tudo está ao quadrado. Fecha aqui a raiz. Galerinha, se você olhar bem, nós já resolvemos essa continha aqui na aula anterior, né? Te convido a voltar lá para você ver como a gente fez essa conta. Então, o fator de Lorentz, o gama aqui, está dando exatamente 5 terços. Bora substituir então? Então vai ficar 10 igual a 5 terços, que multiplica o intervalo de tempo próprio. Ah, professor, então agora é só multiplicar cruzado aqui? É sim, meu querido. Então vai ficar o intervalo de tempo próprio, que é o tempo da viagem para o Paulo, é 3 vezes 10, 30, dividido por 5, 6.
E essa resposta está em anos. Olha só que interessante essa conclusão aqui que nós chegamos. Então, para o Pedro, que ficou ali na Terra, a viagem demorou 10 anos. Então vamos supor que ambos tinham 30 anos de idade. Quando o Paulo voltou, ele encontrou o Pedro aí com 40 anos, enquanto para o Paulo só passaram 6 anos. E ele conclui que ele tem 36 anos. Que interessante, né? Professor, esse é o paradoxo? Não, o paradoxo mesmo é um pouco mais profundo que isso. O paradoxo se dá quando eu tento fazer essas mesmas contas que eu acabei de fazer do ponto de vista do Paulo. Porque para você pensar comigo, do ponto de vista do Pedro, o Paulo entrou na nave e foi com velocidade 0,8. Ele foi e voltou com a mesma velocidade, 0,8. Vamos trocar o ponto de vista? Vamos para o ponto de vista do Paulo? Para o Paulo, não é ele que está a 0,8 C. É a Terra que está se afastando a 0,8 C. Não é isso? Por exemplo, quando nós estamos dentro de um carro a 40 km por hora, para a gente que está dentro do carro, tudo que está do lado de fora está passando para trás com velocidade 40 km por hora. Não é isso? É o mesmo caso aqui para o Paulo, né? Para o Paulo é a Terra que está se afastando a 0,8 C. Imagina que ele olha da janelinha ali do foguete, ele vê a Terra ficando para trás. E aí, quando eu tento fazer as contas, dá ruim. Não dá a mesma coisa. É aonde, de fato, acontece o paradoxo, que só tem mesmo uma solução clara na relatividade geral, que é assunto, para depois. Meus queridos, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Aquele forte abraço.